ler a palavra nesta noite, que se encontra no livro de Daniel, no capítulo 9, a partir do versículo 16. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades dos nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faz resplandecer o seu rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiado em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Para entendermos o contexto desta oração de Daniel, nós devemos voltar um pouco na história e nos lembrar do que havia acontecido em Jerusalém, o que havia acontecido com Israel, o povo do Senhor. Israel havia se afastado do seu Deus, se afastado dos seus mandamentos, seguido após outros deuses, os deuses estranhos das nações vizinhas, pecando assim gravemente contra o Senhor. É dito então que o Senhor suscita profetas em meio ao seu povo. Ele os envia para que eles pregassem a palavra a eles, para lhes chamarem ao arrependimento, aleluia Jesus, bem como para avisá-los das consequências dos seus pecados. E dentre estes profetas nós vemos que o Senhor levantou a Jeremias para pregar ao povo sobre tudo isso. Mas o povo não lhe deu ouvidos, aleluia Jesus, e continuou pecando contra o Senhor, glórias a Deus. Quantas vezes nós mesmos não damos ouvidos às palavras do Senhor? Glória a Jesus, aleluia. Ele nos envia os seus profetas, Ele fala conosco através da tua santa palavra, e nós insistimos em continuar nos nossos erros, insistimos em continuar no engano, no nosso caminho tortuoso, aleluia Jesus, seguindo o nosso próprio coração, seguindo os nossos desejos, aleluia Jesus, glórias a Deus. A palavra de Deus nos diz que mais enganoso do que todas as coisas é o coração do homem. Não podemos dar ouvido à voz do nosso próprio coração, glória a Jesus, aleluia. Não podemos confiar em nós mesmos. O nosso coração dá voz aos nossos desejos, aleluia Jesus, e às nossas vontades. E nós somos seres feitos de carne e osso, aleluia Jesus, glórias a Deus. Nós vivemos em um mundo carnal, aleluias. Habitamos em um mundo que é totalmente contrário a Deus, em todos os sentidos, para todos os lados que nós olhamos neste mundo, glórias a Deus, nós vemos as pessoas seguindo contra a vontade do Senhor, aleluia Jesus, glórias a Deus. Então é claro que por nós mesmos, os nossos desejos estarão contaminados por este mundo, aleluia Jesus, glórias a Deus, pois a nossa carne não opera bem algum para o Senhor de vontade própria. Se não fosse o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, não faríamos nada que glorifique ao Senhor, glória a Jesus, aleluia. Se não examinarmos as suas escrituras e buscarmos pelo Espírito Santo, por nós mesmos não faríamos nada de bom, nada que seja da vontade do Senhor, aleluia Jesus, glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. A nossa carne não tem vontade de orar, a nossa carne não tem vontade de ler a Bíblia, aleluia Jesus, e de buscar ao Senhor, glórias a Deus. Eu não estou com vontade de orar hoje. Ore sem vontade, glórias a Deus. Eu não estou sentindo de ir na igreja hoje. Vá até que você sinta vontade de estar lá. Glórias a Deus, aleluia. Eu não estou a fim de ler a Bíblia, pois leia, glórias a Deus assim mesmo. Nós devemos doutrinar a nossa carne, doutrinar o nosso corpo e os nossos pensamentos, a obediência ao Senhor, glórias a Deus, aleluia.
fazer. Glórias a Deus, aleluias. Afinal, o domínio próprio é um fruto do Espírito Santo. E se nós dizemos que temos Ele em nossas vidas, devemos demonstrar isso através das nossas atitudes. Devemos ir contra os nossos desejos carnais, aleluia, Jesus, contra o nosso próprio corpo e aquilo que a nossa mente nos diz. Afinal, se for contrário à palavra de Deus, glórias a Deus, aleluia, pois nós somos servos do Altíssimo, nós obedecemos à vontade dEle, seguimos a sua palavra, aleluia, Jesus, glórias a Deus. Se não subjugarmos os nossos corpos, os nossos pensamentos e os nossos desejos, a vontade e a palavra do Senhor, então nos encontraremos como Israel, imersos em nossos pecados, aleluia, Jesus, e longe do Deus Altíssimo. Glórias a Deus, aleluia. Então a palavra nos diz que o Senhor suscita o reino dos caldeus contra Israel. É por volta de 605 a.C. que Nabucodonosor, rei da Babilônia, cerca Jerusalém. E em meio às suas investidas contra Israel, contra o povo do Senhor, é dito que ele leva os utensílios de ouro da casa do Senhor, como também parte da população de Israel, para a Babilônia. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Como os profetas do Senhor haviam dito, como eles haviam profetizado que se faria. Aleluia. Glórias a Deus. Então nós vemos que ele, Nabucodonosor, ordena um de seus servos, chamado Aspenaz, chefe dos eunucos, que ele viesse a escolher dentre os filhos de Israel que foram levados para a Babilônia, jovens inteligentes, aleluia, Jesus, nobres, de linhagem real, glórias a Deus, e de boa aparência, para que viessem a viver no palácio do rei e fossem ensinados na língua e na cultura dos caldeus. Glória a Jesus, aleluia. E entre estes jovens nós vemos Daniel, que juntamente com seus companheiros Ananias, Misael e Azarias, glórias a Deus, pertenciam à tribo de Judá. Estes jovens tinham por volta de 15 anos quando foram levados cativos para a Babilônia. Glórias a Deus, aleluias. E a palavra de Deus vai nos dizer que Daniel decidiu em seu coração, aleluias, não se contaminar com a comida do rei, pois o rei havia determinado a estes jovens que comessem o mesmo que ele comessem e bebessem o mesmo que ele bebessem. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Que pessoa, que jovem não se sentiria honrado com esta oportunidade? Comer o mesmo que o rei. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Era sim uma honra que ele estava tendo. Aleluia, Jesus. Uma grande oportunidade perante os maiorais desta terra. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Mas como nós vemos durante a história, sabemos que Daniel não era um jovem comum. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Ele era um dos nobres de linhagem real da tribo de Judá. E pelo seu proceder, glórias a Deus, nós podemos imaginar que ele era também instruído na lei do seu Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Ele era um jovem, então pelo seu proceder, aleluias, pela sua decisão, nós podemos imaginar que seus pais eram fiéis ao Senhor. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. E lhes ensinaram a lei do seu Deus, pois já dizia o sábio rei Salomão: ensina o menino no caminho que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. Aleluia. Glória a Jesus, aleluias. Uma firme decisão como esta de Daniel não surge da noite para o dia. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Daniel estava em uma terra estranha, morando sozinho no palácio de um Deus que não era o seu, de um rei que não era o seu. E ele havia decidido em seu coração não se contaminar. Aleluia, Jesus. Da mesma forma como nós cristãos, aleluias, nós somos herdeiros e embaixadores do Senhor, do reino celestial neste mundo. Nós estamos aqui apenas de passagem em uma terra estranha. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Este mundo não é o nosso lugar.
mas o que nós estamos fazendo com a nossa passagem aqui nesta terra. Como nós estamos gastando o nosso tempo neste mundo. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Quantos, aleluias, ao invés de se preservar e de se preparar para o banquete celestial, estão se contaminando, estão se alimentando e se fartando com as migalhas deste mundo. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Ora, quando nós somos convidados para um casamento, aleluia, Jesus, o convite chega meses antes, que é para dar tempo de nós nos prepararmos para de fato estarmos lá naquele grande dia. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. E quando chega o casamento, nós colocamos as nossas melhores roupas. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Nós nos preparamos para aquele dia. Glória a Jesus. Aleluias. Ora, o convite está sendo feito a todo momento. E a igreja, aleluia, Jesus, não é somente uma convidada. Glórias a Deus, aleluia. A igreja é a noiva de Cristo, aleluia. Glórias a Deus. E no casamento todos os olhos estarão voltados para a noiva, para de que forma ela estará vestida, para quão branco será o seu vestido. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Da mesma forma, todos os olhos estão postos na igreja do Senhor. De que forma nós estaremos vestidos quando Ele vier nos buscar? Aleluia, Jesus. Quão alvas serão as nossas vestes? Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Este mundo não tem nada de bom a nos oferecer. Glórias a Deus. Não devemos nos alimentar do que Ele nos dá. Glória a Jesus, aleluias. O que Ele poderia oferecer que é melhor do que o Senhor tem ofertado. O que Satanás poderia te dar, aleluia, Jesus, que é melhor do que aquilo que o Senhor tem preparado. Pois está escrito, aleluia, Jesus, glórias a Deus. Olho nenhum viu, nem ouvido ouviu, nem chegou à parede do coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Vivemos neste mundo, mas não pertencemos a este mundo. Devemos nos distinguir dele e não nos assemelharmos a ele. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Em toda a história de Daniel, nós vemos que ele e seus amigos continuaram firmes em servir ao Senhor. Não se prostraram perante outros deuses e nem perante homem algum. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Mas unicamente ao Deus verdadeiro, unicamente ao Deus vivo. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus Santo. E então, no capítulo, aleluia, Jesus, no capítulo 9, nós vemos que Daniel, no primeiro ano do rei Dario, aleluia, Jesus, estava examinando as escrituras. Glórias a Deus. Eu gostaria de fazer um parênteses aqui, pois há algumas suposições acerca de quem seria este rei Dario. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Pois não há na história nenhuma menção, aleluia, Jesus, a algum rei medo chamado Dario, glória a Jesus, que houvesse tomado a Babilônia, como nós vemos descrito no final do capítulo 5 de Daniel. Glória a Jesus, aleluia. E uma dessas suposições é de que Dario, na verdade, seria um título e não um nome próprio, assim como Assuero, aleluia, Jesus, significa algo como majestade, glórias a Deus. Então este Dario poderia ser Ciro, o persa, aleluia, Jesus, de quem não faltam registros históricos e de quem pela história de fato derrotou a Babilônia, glórias a Deus. Este Ciro também é mencionado por Daniel em seu livro. Glória a Jesus, aleluia. E a outra suposição é de que este Dario poderia ser Gobrias, aleluia, Jesus, um general do exército de Ciro. Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. De qualquer forma, a Babilônia caiu, foi conquistada em 539 a.C., aleluias. E Belsazar foi seu último rei. No primeiro ano de Dário, aleluia, Jesus, Daniel então teria mais de 80 anos de idade. Glórias a Deus, aleluias.
Ele já estava na Babilônia há mais de 65 anos. Glórias a Deus, aleluia. E o que nós vemos ele fazendo? Examinando as Escrituras. Glória a Jesus, aleluia. Mesmo ainda um idoso, vivendo a maior parte de sua vida em uma terra estranha, Daniel continuou fiel ao seu Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Ele decidiu não se corromper e assim ele fez. É dito que Daniel orava 3 vezes ao dia, lia e examinava as Escrituras. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Daniel amava o Senhor, pois está escrito: aquele que me ama teme os meus mandamentos. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. O Senhor, aleluia, Jesus, glórias a Deus, nos chama a tomarmos uma decisão. Aleluia, Jesus, a sentarmos em nosso coração. Glórias a Deus. A que Deus nós iremos servir? Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sim, eu sei, existem pessoas que não querem tomar decisões, não querem ser os responsáveis por decidir coisa alguma. Mas a nossa vida terrena é feita de escolhas. Nós precisamos tomar decisões. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. E quem nós serviremos? Ao Senhor, o Deus dos céus e da terra. Aleluia, Jesus. Ou a este mundo? Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Sabemos que o mundo jaz no maligno e que todo aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Se então servimos a este mundo, estaremos de fato nos dobrando perante Satanás. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Olhemos para as nossas decisões, para as nossas escolhas diárias. A quem nós estamos servindo? Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. O Senhor que você serve é quem domina a sua vida, que direciona as suas escolhas. Aleluia, Jesus. Serviremos a Deus ou ao mundo? Glória a Jesus. Aleluia. Da mesma forma como Josué perguntou ao povo, aleluia, Jesus, se eles serviriam ao Senhor ou ao Deus deste mundo, os deuses estranhos. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Que Deus nós viemos a servir? Tudo, aleluia, Jesus, neste mundo nos é lícito, como está escrito: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. E nós vivemos em um mundo que é dominado por más influências. Nós olhamos para a direita e não vemos ninguém servindo ao Senhor. Olhamos para a esquerda então, aleluia, Jesus, glórias a Deus. Se não fosse o Espírito Santo de Deus, ora, nós jamais enxergaríamos problema algum nisso. Glória a Jesus, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sequer nos daríamos conta de nossos próprios pecados. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Pois é exatamente o Espírito Santo de Deus, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Ah, mas o que tem de mais nisso? Ah, mas o que tem de mais ver esse vídeo? O que tem de mais assistir este filme? O que há de ruim em frequentar este tipo de lugar? Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. O que tem de mais em fazer isso, em fazer aquilo, em assistir isso, em assistir aquilo? Aleluia, Jesus. Glórias a Deus, Santo de Israel. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se nós olharmos somente com os nossos olhos carnais, aleluias, não enxergaremos nada de mal nisso, aleluias. Afinal, os nossos olhos estão acostumados com o pecado deste mundo, aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se não for pelo Espírito Santo de Deus, não enxergaremos problema em coisa alguma
neste mundo. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Os nossos desejos e as nossas influências estão sim contaminados pelo mundo. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Então, não é perguntando o que tem de mal nisso, o que tem de mais naquilo, mas sim perguntando o que há de bom nisso. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. De que forma isso glorifica o meu Deus? Aleluia. Glória a Jesus, Santo de Israel. Paulo nos diz para que tudo aquilo que é verdadeiro, honesto, puro, de boa fama, amável, justo, nisso nós devemos pensar. Aleluia, glórias a Deus. E se nós não conseguirmos enxergar de que forma isso glorifica ao Senhor, então não devemos estar fazendo tal coisa. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu digo, glorifica a Deus, mas da forma que Ele deseja ser glorificado, da forma que nós conhecemos e sabemos através da Santa Escritura, a nossa única regra de fé e prática. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Não de acordo com a nossa própria opinião. Aleluias, glórias a Jesus. Pois o Senhor já nos revelou em Sua palavra de que forma Ele deseja ser adorado, de que forma nós devemos glorificá-lo. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Ele nos diz: quer comam, quer bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Não é façam parcialmente, façam um pedaço, façam um pouco. Glórias a Deus, aleluias. Tudo o que nós venhamos a fazer deve ser para a glória de Deus. Aleluias, glórias ao Senhor. Então nós vemos aqui Daniel, já um idoso que permaneceu fiel ao seu Deus, examinando as Escrituras. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Ele entende que o Senhor havia determinado uma duração para as assolações de Israel e de que seria de 70 anos. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Ao invés de então cruzar os braços e pensar: o Senhor já determinou, Ele fará como lhe apraz mesmo. Ele disse que faria, então Ele vai fazer. Eu não preciso me preocupar com isso. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Ao invés de cruzar os braços, como muita gente aí anda fazendo. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Daniel decide orar ao seu Deus. Daniel decide se humilhar perante o Senhor, com jejum, com oração. Aleluia, Jesus. Buscando com pano de saco e cinza. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. A soberania do nosso Senhor, a soberania de Deus é um incentivo para as nossas orações. Aleluia. Se não o contrário. Glórias a Deus. Afinal, nós servimos um Deus vivo. Servimos um Deus que é todo poderoso. Aleluia. Ele pode sim fazer todas as coisas, pois Ele é onipotente. Glórias a Deus. Aleluia. A nossa atitude então perante as coisas desta vida, aleluia, Jesus, perante este mundo e perante o nosso Deus, aleluia, deve ser a mesma que teve Moisés, quando o Senhor disse que exterminaria o seu próprio povo. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Moisés não aceitou isso. Pelo contrário, ele suplicou ao Senhor que tal não fizesse. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. E é dito que o Senhor ouviu a Moisés, se arrependeu do mal que estava prestes a fazer ao seu povo. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Se Deus não pudesse fazer coisa alguma, de fato nós não teríamos razão para orar. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Mas pelo contrário, Ele pode fazer toda e qualquer coisa. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. E é por isso que nós oramos, porque nós confiamos no Deus Altíssimo, no Deus que é onipotente e todo-poderoso, que pode reverter a situação se assim Ele desejar. Aleluia.
Então Daniel se humilha perante o Senhor, buscando-o com oração, com súplicas e com jejum. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Ele então confessa os seus pecados e os pecados de seu povo. Daniel se coloca em pé de igualdade com Israel. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Pois ele diz: pecamos contra o Senhor. Aleluias. Ele admite que a punição que o Senhor estava dando ao povo era justa, pois o Senhor é justo. Aleluia, Jesus. E perfeita eram todas as suas obras. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. O Senhor já havia avisado o povo, e mesmo assim eles não haviam se arrependido. Então eles mereciam de fato aquela punição. Daniel não tenta se justificar pelo Senhor. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Mesmo ele tendo permanecido fiel ao Senhor, ele admite, juntamente com o seu povo, ele havia pecado contra o Deus de Israel. Aleluia. Glórias a Deus. Ele admite ser um pecador juntamente com o seu povo, perante um Deus que é santo e grandioso. Aleluias. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eita glória. Glória a Jesus. Aleluias. Aleluia. E nesta oração, nós vemos que Daniel tem como base tão somente a palavra do Senhor, tão somente aquilo que ele já havia falado em sua palavra. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Daniel, glórias a Deus, recorre à aliança do Senhor com o seu povo, recorre às suas promessas para o seu povo Israel. Aleluia. Glória a Jesus. Na oração, ele não pede que o Senhor o atenda, glórias a Deus, por causa de sua suposta justiça. Aleluias, glórias a Deus. Ou porque ele merecia isso. Aleluias, glórias a Deus. Pelo contrário, nós vemos ele bem dizer: aleluia, Jesus, glórias a Deus. Não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Senhor, nós não confiamos em nossas justiças, mas nós confiamos em tua misericórdia. Aleluia, glórias a Deus. Pois está escrito que as misericórdias do Senhor são a causa por nós não sermos consumidos, pois elas não têm fim e se renovam a cada manhã. Glória a Jesus, aleluias. É pela misericórdia do Senhor que nós estamos vivos. É pela misericórdia do Senhor que nós estamos aqui hoje. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Não é porque você merece coisa alguma. Aleluia, Jesus. Você não é abençoado porque merece. Aleluia, Jesus. As coisas boas não chegam até você porque você merece. Aleluia, glórias a Deus. Você não tem dons porque você merece. Aleluia, Jesus. Não és usado pelo Espírito Santo de Deus porque você merece. Aleluia, glórias a Deus. Mas é tão somente pela graça de Deus, porque Ele é um Deus misericordioso. Aleluia. E que usa justamente aqueles que reconhecem que não são merecedores dele. Aleluia. Glória a Jesus, aleluias. Ao nos dirigirmos então perante este Deus poderoso, perante este Deus santo, aleluias, devemos primeiramente nos lembrar de quem nós estamos falando. Aleluias, glórias a Deus. Devemos nos dirigir ao Senhor com total reverência, com temor e com tremor, pois Ele é o Senhor. Aleluias, o Senhor dos exércitos, o Santo Deus. Aleluias, glórias a Deus. Devemos reconhecer que nós somos falhos, fracos, cinza e pó perante um Deus tão grande. Aleluias, glórias a Deus. Devemos então nos humilharmos perante o Senhor dos exércitos, perante o Senhor onipotente, perante a sua soberania. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Lhe rendermos graças, aleluias, porque Ele é bom, porque a sua fidelidade e a sua misericórdia duram para sempre. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Aleluia. Devemos agradecer pelo seu perdão, pois nós não somos de fato dignos dele. Glórias a Deus, aleluia, Jesus.
Devemos exaltar e glorificar o seu santo nome. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Antes mesmo de dirigir a Ele as nossas petições. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Petições essas, glórias a Deus, que não devem ser para o nosso próprio benefício. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Mas tudo aquilo, glórias a Deus, que nós venhamos a pedir para o Senhor, deve ser para a glória dEle. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Pois está escrito: humilhem-se perante a potente mão do Senhor, aleluia, Jesus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós, aleluia, Jesus, glórias a Deus. Não precisamos ficar pedindo ao Senhor por coisas que Ele já disse, glórias a Deus, em sua palavra que faria, aleluia, Jesus, glórias a Deus. Não devemos, aleluia, Jesus, nos preocupar com os cuidados deste mundo e as coisas terrenas, aleluia, pois sabemos que o nosso Deus não permitirá que nada nos falte. Afinal, está assim escrito: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, aleluia, Jesus, glórias a Deus. Desta forma, as nossas orações e as nossas petições perante o Deus Altíssimo não devem estar firmadas em nossos próprios desejos, aleluia, Jesus, glórias a Deus, naquilo que o nosso coração anseia, aleluia, glória a Jesus, não em nossa própria vontade, mas tão somente na vontade do Senhor, aleluia, Jesus, glórias a Deus. Pois afinal, quando os seus discípulos lhe pediram que lhes ensinassem a orar, aleluia, Jesus, o Senhor nos diz: venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, aleluia, Jesus, glórias a Deus. É a vontade do Senhor que nós devemos buscar em nossas orações, não nos nossos próprios desejos, não nas nossas próprias vontades, não aquilo que nos trará benefício próprio, aleluia, Jesus, glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Ana recebeu o que tanto pediu ao Senhor em oração, aleluia, pois ela pediu aquilo que estava de acordo com a sua vontade, glórias a Deus, aleluia. O seu desejo de ter um filho para parar de ser humilhada não foi maior do que o desejo de que ele servisse na casa do Senhor, glórias a Deus, aleluia, Jesus. O nosso desejo jamais pode sobrepujar a vontade soberana do Deus Altíssimo, glórias a Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. O que você tem tanto pedido ao Senhor? Quais são as suas petições perante o Senhor, perante o Mestre? Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. É para a glória dEle. É para que o nome dEle seja exaltado e conhecido perante toda a terra. É para que seja um grande testemunho para a edificação de outras vidas. Aleluia, Jesus. É algo que irá glorificá-lo. É algo que irá exaltar o seu santo e soberano nome. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Se isso, glórias a Deus, for somente um capricho do seu coração enganoso, aleluia, Jesus, glórias a Deus, ou um desejo para que tu sejas exaltado perante os homens, aleluias, sabemos que o Senhor não atenderá, pois Ele não ouve esse tipo de oração, aleluia, Jesus, glórias a Deus, pois está escrito que pedem e não recebem, porque pedem mal, aleluia, Jesus, glórias a Deus, para esbanjarem seus próprios prazeres, glória a Jesus, aleluias. Tudo aquilo que nós direcionamos ao Senhor deve ser tão somente buscando a glória dEle, aleluia, Jesus, louvado seja o nome santo do Senhor. Como fim último deve ser a glória do Senhor em nossas vidas, aleluia, Jesus, glórias a Deus. Você quer que o Senhor te use? Para quê? Aleluia, glórias a Deus. Você quer que Ele te dê dons? Para quê?
Aleluia, Glória a Jesus. Deus. Glórias a Deus. Quer que Ele ensine a você e abra os mistérios da palavra para ti. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Para quê? Aleluia, glórias a Deus. Se não podes responder que isso é para a glória do nome dEle, para que tu sejas usado, aleluia, Jesus, para a edificação da igreja dEle. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Não podes responder que isso é para a exaltação do nome santo do Senhor, para que Ele seja glorificado, para que tu venhas a diminuir e que Ele cresça. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Então não é um pedido legítimo perante ao Senhor. Se isso é somente para a sua própria glória, para que tu sejas conhecido, para te dar boa fama entre os homens, aleluia, Jesus, glórias a Deus, não é um pedido honesto perante ao Senhor. Ah, mas Ele diz para buscarmos os dons celestiais. Ah, mas Ele usa tal pessoa e eu quero ser usado daquela forma. Aleluia, Jesus. Ele faz tantas coisas, faz milagres e maravilhas, dá visões aos seus filhos. As pessoas dizem que tem sonhos magníficos, vêm anjos. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Não é qualquer um que o Senhor usa. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Se você estiver errado, se estiver em pecado perante o Senhor, você pode até fingir que está sendo usado por Ele. Glória a Jesus, aleluias. Mas o Espírito Santo de Deus é verdadeiro e santo, e Ele não deixará que os seus filhos escolhidos sejam enganados por isso. Aleluia. Glória a Deus. Podem até dizer que estão cheios do Espírito Santo de Deus, que são usados pelo Deus Altíssimo, mas a sua vida, aleluia, Jesus, o seu íntimo, dentro de seu lar, dentro da sua casa, aleluia, Jesus, não está conforme a palavra do Senhor. Você não está seguindo as ordens do Senhor, aleluia, Jesus, glórias a Deus. Você não passa tempo lendo a palavra, aleluia, Jesus, glórias a Deus. Não passa tempo orando ao Senhor, aleluia. Você não busca, aleluia, Jesus. Não busca por Ele quando Ele te chama. Não ouve os seus profetas quando Ele os usa para ti, aleluia, Jesus, glórias a Deus. Pelo contrário, você acha que é somente homens que está falando contigo, aleluia, Jesus, glórias a Deus. Não dá ouvidos à palavra do Senhor teu Deus, aleluia. E ainda queres ser usado por Ele, aleluia, Jesus, glórias a Deus. Com que audácia tu vens ao encontro do Mestre, com essa atitude, aleluia, Jesus, glórias a Deus. Louvado seja o teu nome, ensoberbecendo o seu próprio coração perante o Deus que é santo, aleluia, Jesus. Como tem coragem, aleluia, Jesus, de pedir algo ao Deus celestial, de pedir dons celestiais ao teu Deus, se tu não os busca, aleluia, Jesus. Se tu não age como Ele manda agir, como Ele te ordena agir em sua palavra, aleluias. Tu não buscas santidade, então como se encontrará perante o Deus santo, aleluia, Jesus, glórias a Deus. O Senhor não vai usar qualquer um, pois o nosso Deus é santo, aleluia, Jesus, glórias a Deus. É difícil entender isso. Para muita gente é difícil entender que Deus é santo. Afinal, sim, nós estamos em um mundo caído e contaminado. E nós temos olhos carnais e olhamos para este mundo. Então, sim, é difícil imaginar um Deus que é contrário a tudo isso. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Mas em sua palavra nós vemos que é exatamente isso que Ele diz. Para andarmos na contramão do mundo, não seguindo o que está aí fora, totalmente contrário, aleluia, Jesus, glórias a Deus. Não é o seguindo parcialmente que serás usado pelo Senhor, aleluia, Jesus, glórias a Deus. Não é fazendo em partes aquilo que Ele te ordena fazer. Não é seguindo parcialmente a palavra de Deus, mas totalmente em sua completude, aleluia, Jesus, glórias a Deus. Pois aqueles que são santos devem se santificar ainda mais, aqueles que buscam devem buscá-lo ainda mais, aleluia, Jesus, glórias a Deus.
Será que nós realmente consideramos ser tão santos que já estamos prontos para encontrarmos com o nosso Mestre? Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Nem Paulo, sendo Paulo, o apóstolo do Senhor, considerava ter alcançado esta graça. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Mas pelo contrário, diariamente ele subjugava o seu próprio corpo à escravidão de Cristo. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Diariamente nós vemos ele tentando vencer a sua própria carne. E sabemos dessa luta, pois ele mesmo nos diz que o bem que ele desejava fazer, ele não fazia. Mas o mal que ele não queria fazer, isso ele fazia. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Aleluia. Paulo era um humano como nós somos. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. O que ele tinha então de tão diferente de nós? Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Ele obedecia à voz do Senhor. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus, aleluias. Quando o Senhor lhe dizia para ir até um lugar, ele ia. Paulo, passa para a Macedônia. E assim ele o fez. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Mesmo sabendo, aleluia, Jesus, que ele estava prestes a encontrar o cativeiro e sua própria morte em Roma. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Mesmo sendo avisado que prisões lhe esperavam naquele lugar, Paulo, aleluia, Jesus, não se acovardou, mas pelo contrário, decidiu seguir em frente, pois era isso que o Senhor o ordenava fazer. Aleluia, Jesus, glórias a Deus, aleluias. Quantos de nós, ao ouvir o mandamento do Senhor, ao ouvir o chamado do Mestre, aleluia, Jesus, nos acovardamos em fazer aquilo que Ele nos chama a fazer? Aleluia, Jesus. Quantos de nós damos para trás, aleluia, Jesus, naquilo que Ele nos ordena fazer? Aleluia, Jesus, confiando em nós mesmos, em nosso medo, em nossas inseguranças. Aleluia, glórias a Deus. Não é pela nossa força que nós fazemos o que fazemos. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Devemos confiar que possuímos o Espírito Santo de Deus. E é o próprio Senhor que nos fortalece. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. É Ele que nos ajudará a cumprir tudo aquilo que Ele nos ordena fazer. Devemos então nos dirigir ao Senhor em humilhação. Aleluia, Jesus. Como servos perante um Deus Altíssimo. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Pois é pela graça dele que Ele nos usará. É pela sua misericórdia, aleluia, Jesus, que seremos usados pelo Senhor. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. E foi pela misericórdia do Senhor que ele ouviu a oração de Daniel, pois está escrito que enquanto ele ainda orava e falava ao Senhor, pedindo perdão pelos seus pecados e de seu povo, que o anjo Gabriel veio até ele e lhe responder a sua oração naquela hora. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Então, que nós venhamos a ter como base a oração de Daniel. Aleluia, Jesus. Que nós venhamos a orar ao Senhor baseado em sua própria palavra. Que as nossas petições sejam tão somente para a glória do Mestre. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Que nós venhamos a buscar tão somente a glória do próprio nome do Senhor. Pois sim, o zelo, aleluia, Jesus, do próprio nome de Deus, aleluia, Jesus, consome o nosso Senhor, aleluia, Jesus. Ele se preocupa com o nome dele, que é santo, aleluia, Jesus. Ele não pode ser usado de qualquer maneira. Glórias a Deus, aleluias. Que tudo que nós venhamos a fazer seja para a glória do nosso Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus.